Olá, você que acompanha a TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Começa agora o programa TV Câmara Recebe, com convidados especiais para você que nos acompanha pelo canal 10 TV a cabo, canal 34.3, sinal aberto e digital para Tupã, além de toda a nossa região. E claro, também um abraço a você que nos acompanha pelas nossas plataformas digitais. Hoje um programa muito especial para você que gosta de música sertaneja, para você que é fã de viola. Hoje eu recebo com muito carinho, uma honra. Eu recebo a nossa querida Alex Marli, que é simplesmente nada mais nada menos que filha do saudoso Tião Carreiro. O Tião Carreiro que tem um papel fundamental, eu acho que foi a base de tudo, da música sertaneja, o maior violeiro de todos os tempos. E a Alex Marli está visitando aqui a nossa cidade de Tupã, tem parentes aqui na cidade de Tupã, e vai contar um pouquinho, algumas curiosidades, um pouco da história do nosso querido Tião Carreiro. Bom, mas antes de apresentar aqui e bater um papo, iniciar o nosso bate-papo com a Alex Marli, eu vou pedir para que a nossa edição coloque um vídeo bem bacana, um vídeo, uma apresentação do Tião Carreiro, ao lado de outro grande violeiro que é o Almir Sater, a apresentação da Inesita Barroso, na TV Cultura. E enquanto você confere esse vídeo, eu vou ler um pouquinho da história aqui do Tião Carreiro. Vamos conferir esse vídeo? Com o nome de José Dias Nunes, foi batizado e como Tião Carreiro, ficou consagrado. Natural de Monte Azul, norte de Minas Gerais, nasceu em 13 de dezembro de 1934. Filho dos lavradores Orcísio Dias Nunes e Júlia Alves das Neves, teve mais 6 irmãos, 3 homens e 3 mulheres. Tião foi o quarto a nascer e seus irmãos eram Gumercindo, Hilda, Guilhermino, Santina, Maria e Valdomiro. Conheceu Dona Nair Avanço numa festa junina em Araçatuba, no ano de 1953. Namoraram durante 14 meses e se casaram. Tiveram uma única filha, Alex Marli Dias, hoje viúva de Gilberto Rodrigues da Silva e mãe de Renan Rodrigues da Silva, o único neto de Tião Carreiro. José Dias conheceu Pardinho, seu principal companheiro, no circo Rapa Rapa, na cidade de Pirajuí. Pardinho era ajudante braçal e cantava nas horas de folga. Passaram a cantar juntos com os nomes de Zé Mineiro e Pardinho. 2 anos depois, a convite de Carreirinho, mudaram-se para São Paulo. Era maio de 1956 e sua única filha, Alex Marli, acabara de nascer. Já em São Paulo, conheceram Palmeira, que os apresentou a Ted Vieira, ilustre compositor e diretor sertanejo da gravadora RCA Victor, gravadora de grande projeção na época, que os levou à gravadora Columbia. Foi nessa época que Ted Vieira batizou o então Zé Mineiro de Tião Carreiro, nome artístico com o qual José Dias não se simpatizou de imediato, mas que acabou concordando em utilizar. Tião Carreiro e Pardinho gravaram o primeiro disco em 78 rotações, que foi lançado em novembro de 1956. As músicas eram Boiadeiro Punho de Aço, Uma Moda de Viola e Cavaleiros do Bom Jesus, um Cururu, ambas composições do padrinho Ted Vieira. Tião Carreiro, com sua habilidade e destreza, criou inúmeras introduções e arranjos de pagode de viola, verdadeiras preciosidades. E não parou por aí, pois desenvolveu uma inconfundível batida, inovando o modo de tocar viola. Na verdade, Tião Carreiro inventou um estilo original para os violeiros, que cantam em dupla e usam como acompanhamento a viola e o violão. Na riqueza de ritmos e estilos, Tião Carreiro gravou com seus parceiros Moda de Viola, Cururu, Cateretê, Valseado, Querumana e até tango. Ele dispensa apresentações. Bom, agora sim, apresentando oficialmente a nossa querida Alex Marli. Marli, seja bem-vinda aqui à TV Câmara de Tupã. Um prazer, uma honra recebê-la aqui. Filha do Tião Carreiro e com tantas histórias, tantas lembranças, e até para que a gente possa apresentar um pouco da história desse grande cantor e músico que fez toda a diferença. Eu acho assim, fazendo um comparativo justo, eu acho que no futebol existe o antes do Pelé e o depois do Pelé. E a música sertaneja também.
Existe a música sertaneja antes do Tião Carreiro e Pardinho e depois do Tião Carreiro e Pardinho. Em especial o Tião Carreiro, que projetou a viola para todo o país. Divisor de águas, né? Seja bem-vinda, querida. Bom dia aos telespectadores da TV Câmara. É um prazer, mais uma vez, né, estar aqui falando sobre meu pai, contando um pouco da história dele e dos projetos que a gente tem feito, assim, de uma forma de manter viva a memória dele, de divulgar a história dele, porque tem muita gente que ainda não conhece muita coisa dele, né? Conhece, assim, as músicas, tudo, mas ele tem uma história, né? E para mim é um prazer muito grande e eu agradeço você também pela oportunidade, né, de estar falando dele, estar trazendo um pouco da história dele. Isso para mim é maravilhoso, é o meu trabalho. É que eu, depois de adulta, depois que eu perdi meu pai, eu descobri a importância, né? Eu sei que ele fez a carreira dele, de mais de 40 anos, ele fez o marco dele, né? Ele se tornou uma história. Mas eu acho importante a gente estar falando, estar relembrando, estar contando e falando também sobre os projetos que a gente tem para continuar mantendo viva a memória dele. Marli, a gente falou um pouquinho aqui no início do programa, um pouco da história dele, da família, da sua família e dos seus avós, né? E aí você, inclusive fora do ar, falou um pouquinho como que foi essa chegada de Minas Gerais aqui para o estado de São Paulo. Isso. E até a gente chegar aqui na região de Araçatuba e Tupã também, porque a gente vai falar um pouquinho sobre, né, a família, os parentes que ele também tem aqui na nossa cidade, em Araçatuba. Mas vamos contar um pouquinho como que foi essa chegada aqui no estado de São Paulo. Então, você vê que coincidência, porque nessa época foi em 1900, acho que meu pai tinha uns 10 anos, 1944. Lá no norte de Minas, Monte Azul, onde meu pai nasceu, estava uma seca muito grande. Meu avô era lavrador, então não estava dando para trabalhar, não tinha serviço. Então ele pegou a família, porque já tinha, a minha bisavó já estava aqui em Flórida Paulista. Então ele pegou toda a família e veio para o meu avô, né? E ele se instalou aqui em Oriente, Paulópolis. Coincidentemente, né, depois meu pai acabou vindo para cá por causa da família da minha mãe. E ele ficou ali, o meu avô teve um problema de saúde no estômago e acabou falecendo. E a minha avó e os filhos foram para a Flórida Paulista. Lá em Flórida Paulista, eles conseguiram um emprego em Valparaíso, através de conhecimento ali da família, e foram trabalhar na roça, na plantação de amendoim, na época, ali em Valparaíso. E ali ficou, e ali ele começou a história dele de músico, que desde pequeno, até outro dia eu fui visitar uma tia minha, a única que está viva, eu fui ali em Valparaíso, ela estava contando que ela tinha voz boa também, que ela cantava na igreja, que chamava até a atenção, só que ela não seguiu carreira, né? E o meu pai ali com 16 anos, ele começou já, tinha um grupo de samba, assim, molecada, né? Aí depois enveredou para o sertanejo, simpatizou com a viola, né? Aprendeu a afinação, inclusive conto que a viola do Tinoco estava numa cadeira assim, antes do show, e ele pegou a viola e decorou a afinação. Tem uma parte da história que fala sobre isso. E aí ele começou a fazer programa, uma dupla com um primo dele, e começou a fazer programa na TV Cultura de Araçatuba. A primeira dupla dele foi Tião Carreiro e Tietezinho. Não era Tião Carreiro, era Lenço Verde, Lenço Branco. Eram uns nomes assim, antes de Pardinho, entendi. Duplas amadoras, sim, sabe? Sim, que faziam assim... o início da carreira, né? Zé Mineiro e Coqueirinho e Tietezinho, eram esses nomes que não eram conhecidos. Sim. Até que ele foi, ficaram sabendo, começou a comentar sobre a voz dele nos circos. E o Carreirinho, que já era Zé Carreiro e Carreirinho, era uma dupla que já tinha um destaque, ficou sabendo que tinha até eles falavam, esse mulato que tinha essa voz que estava chamando a atenção. E aí convidou ele para ir para São Paulo para gravar. Apresentou lá os diretores das grandes gravadoras na época, sim, que era o Palmeira, o Ted Vieira, né? Aí o Ted Vieira conheceu ele e viu
que o nome que ele tinha, que era Zé Mineiro, não caía bem, sabe? Quis batizar com um nome que fosse mais artístico. E aí batizou ele como Tião Carreiro, que ele não quis na época, não gostava do nome, achava que Tião, assim, não tinha nada a ver, né? Mas aí o Ted Vieira insistiu, né? E acabou ficando consagrado com esse nome, né? Graças a Tião Deus. Carreiro, né? Graças a Deus. E a gente, o Tião Carreiro, eu acho que teve, como eu falei no começo, existe o antes e o depois na música sertaneja, porque o Tião Carreiro, além de enaltecer e propagar a viola, e tocava viola como ninguém, depois do Tião Carreiro, inclusive eu comentava isso com a Marli nos bastidores, hoje você vai num show, né, dos grandes artistas, dos atuais artistas, como Gustavo Lima, Jorge Mateus, Zé Neto e Cristiano, Henrique e Juliano, enfim, essa moçada nova aí, essa nova geração do sertanejo, em todos os shows tem aquele momento que eles param para tocar as modas de viola. E aí, sempre as músicas de Tião Carreiro são exaltadas, são cantadas, e até os cantores, traz a viola aí. Então, eu acho que assim, ele deixou um legado, né? Todos hoje se inspiraram, né? Tem aí, né, referências na dupla Tião Carreiro e Pardinho. Outras duplas também, Tonico e Tinoco, Liu e Léo, enfim. Mas o Tião Carreiro no que tange a viola, eu acho que sem comentários. Até vou contar para você que, por exemplo, sabe, teve o Michel Teló, ele fez uma proposta de um projeto que chama Bem Sertanejo, passou na Rede Globo. Sim, com vários artistas. Isso. E aí, naquela época, eles convidaram a gente para ir levar a viola do meu pai para o Jadson, que ia fazer um programa na Unitri, em Uberlândia. Certo. E para a gente fazer uma surpresa à família, né? E levar a viola. E aí eu fui. E foi interessante, assim, porque na hora que não sei se é o Jade ou o Jadson, um deles pegou a viola e tocou, e cantava as músicas do meu pai no show, era um show de calouros, o pessoal tinha entrado na universidade e o reitor fez aquele show em homenagem aos alunos, né? Sim, sim. E o produtor do Jades me chamou assim no palco do lado para mostrar para mim a juventude cantando as músicas do meu pai. Era um pessoal de 18, 19 anos que estavam entrando na faculdade e o Jades cantando músicas consagradas, que nem Rio de Piracicaba, Amargurado, assim, e o público cantando junto. Gente jovem, porque tem muita gente que comenta que o público é mais antigo, o público do Tião Carreiro. Não, ele conseguiu, até hoje, tem um público jovem, eu sei, porque eu acompanho nas redes sociais, que depois eu vou falar aqui. E, inclusive, eu dou incentivo, eu publico na minha página no Instagram vídeos de artistas jovens, né, que estão tocando viola, assim, como um incentivo, você entendeu? Porque eu acho importante, né, estar falando de Tião Carreiro, estar tocando Tião Carreiro, para mim isso... Então eu incentivo e eu sempre estou publicando. Mas é um público assim, tem desde menino de 10 anos que toca viola, de 18, até um público mais maduro, né? Sim. Mas tem público de toda a idade. E tem muito jovem hoje em dia que gosta. Agora, Marli, eu queria que você falasse um pouquinho ainda sobre a questão da família. Queria, inclusive, deixar aqui um agradecimento em público. Minha amiga Tata Avanço, que é muito querida, né, compõe a equipe da CIT aqui em Tupã, filha do meu querido amigo e saudoso Antenor Avanço, que foi um ícone no rádio tupaense, não só de Tupã, mas da região. Então, vocês têm são da uma família, ligação, tem uma ligação. Vamos falar um pouquinho sobre essa ligação com a família? Porque, assim, muita gente não sabe, mas o Tião Carreiro, ele vinha com frequência para Tupã, né? Isso. E aí, quando começou esses comentários na cidade, o pessoal não acreditava. Tião Carreiro em Tupã, mas vinha e vinha bastante, né, Marli? Exatamente. Então, o meu tio, Antenor Avanço, ele era irmão da minha mãe, que é a esposa do Tião Carreiro, né? Então, a gente, assim... quando a senhora Nair Avanço. Isso. Quando a gente tinha meus avós, a gente nós somos de Araçatuba, né? Sim. Foi lá que minha mãe nasceu, eu nasci. E lá a gente passava Natal, Ano Novo, com os tios, né? Meu tio ia para lá, tudo. Depois nós fomos perdendo, né? Perdemos meu avô, minha avó. Aí começamos a passar o Natal aqui. Então, o meu pai, quando chegava dezembro,
ele encerrava os shows, né? Porque pelo país, né? É normal mesmo que diminui a quantidade de show nessa época. Então aí ele viajava com a família, né? Então a gente vinha para cá. Ele, inclusive, ele tinha a dupla Abel e Caim, o Abel... Abel e Caim. O Caim, acho que é o Caim que mora aqui em Marília. Caim, ele trabalha em rádio, trabalhava em rádio Marília. E o Abel era em Bilac, ele morava num sítio. Meu pai saía daqui e ia comprar leitoa lá no sítio dele, na chácara dele. Então, o meu pai vinha para cá e aí ele era o momento de férias dele, né? Ele ficava descansando. E o meu tio convidava, a minha prima sabe melhor os nomes, o Geraldão... Dorival Jorge, que é o pessoal da... Isso, vários amigos daqui que gostavam dele, também gostavam das coisas que ele gostava, da música, de jogar um baralhinho. Então, eles se reuniam lá na casa do meu tio e aí ouviam músicas, jogavam baralho... Era um momento que, olha, é inesquecível. A gente lembra com muita saudade essa época. E ele visitava as rádios também nessa época, né? Porque meu tio aproveitava e levava ele para dar uma entrevista, falar um pouco sobre algum trabalho que ele tinha. Porque todo ano ele lançava um LP, né? Sim. Às vezes até mais que um, né? Às vezes uma coletânea, tinham músicas que eram muito... ficavam muito bem aceitas, e eles reuniam num LP, então às vezes lançava mais que um. Então ele vinha falar sobre, apesar que ele estava de férias, mas que nem eu que estou fazendo aqui, aproveitava essas oportunidades, né, e vinha dar uma entrevista, falar sobre o trabalho. Então é um tempo que a gente tem muita saudade, a gente lembra com... E agora, infelizmente, né, perdi meu tio, perdi minha tia, minha mãe, mas eu tenho ainda a minha prima, né, que trabalha aqui e que está aqui na cidade. Eu vim aqui já faz uns 10 dias que eu estou aqui na região. Estou visitando as cidades, ela tem feito um trabalho até de produtora. Sim. Isso, tem me levado nas rádios para falar um pouco sobre meu pai, sobre outros projetos que a gente tem. Que bacana, que bacana. Bom, antes de encerrar o primeiro bloco, antes de terminar o primeiro bloco, eu só queria te fazer mais uma pergunta. Lógico, você deve ter presenciado, vivido momentos emocionantes, momentos que ficaram na sua memória para o resto da vida. Mas tem algum que você mereça um destaque, que você poderia compartilhar com a gente? Um momento assim que marcou a sua vida, de repente você acompanhando ele em alguma apresentação, algum show, ou uma demonstração de carinho de algum fã, alguma coisa que você lembra na sua infância, alguma coisa que a gente possa ilustrar? De repente um momento marcante na sua vida com ele, artista, né? Ou uma demonstração de carinho, ou ali uma emoção diferenciada. O que você poderia compartilhar com a gente? Olha, o meu pai, ele era assim, quem não conhecia, assim, ele era até meio tímido, assim, sabe? A minha mãe falava assim, que ele não tinha a noção da grandeza dele, sabe? Então, chegou gente, assim, procurar a gente em casa, pessoas que eram muito fã demais, de ficar na rua, assim, na espreita, sabe? Do momento dele chegar, às vezes ligavam e perguntavam para minha mãe que horário que mais ou menos ele chegava. E a pessoa, teve uns meninos, eles são daqui de Jales, 2 irmãos. E eles trabalhavam no Bradesco, lá em São Paulo. E eles, através de um senhor que trabalhou na minha casa, eles ficaram sabendo da nossa vida, que meu pai morava lá, e dos horários, mais ou menos. Eu sei que eles sempre ligavam, mas meu pai estava sempre viajando. Sim. E um dia eles ficaram de espreita e a gente ficou assim, até meio preocupado, porque o meu pai às vezes chegava cansado e ele não dava muita atenção por causa do cansaço da viagem. Sim. Mas não, o meu pai... Foi maravilhoso esse encontro, tem fotos, até eu poderia até, né, não lembrei de ter trazido. Ele fez várias fotos com ele, sabe? Ele respondeu todas as perguntas que eles... Inclusive, eles tinham um site na internet da dupla, o Cláudio Bittencourt e o Clóvis Bittencourt, que são 2 irmãos de Jales. Certo. São 2... E como eles, teve outras também, uma menina nova também, que fez o pai dela ficar na porta da minha casa, um tempão esperando, você entendeu? Isso, assim, é uma das coisas que
Mas tudo com muito carinho, né? Com muito tudo respeito, com muito carinho. carinho, com muita simplicidade, porque o meu pai, ele nunca mudou assim, ele nunca, por isso que o pessoal fala assim, que ele deixou a ele fama era subir a cabeça. sério, ele era sério, mas era o jeitão dele, né? Sim. O jeitão da pessoa. Sim. Mas assim, dizer que ele era uma pessoa orgulhosa, que não dava atenção para o fã, não. Ele era muito atencioso, sabe? Que nem esse dia aí desses dois fãs. Ele ficou um tempão, tirou fotos, mostrou a viola vermelha, que todo mundo é encantado, que depois você vai ter oportunidade de mostrar aqui também a história da viola vermelha e mostrar a foto dela. Então, ele mostrou, tocou para eles. Então, era assim, ele era muito atencioso. Que bacana. Com o fã. Que bacana. Bom, nós chegamos ao final do primeiro bloco. O TV Câmara recebe. Hoje recebendo a nossa querida Alex Marli, que é filha de simplesmente nada mais nada menos que Tião Carreiro. Passando aqui por Tupã, revendo a família, os amigos e também compartilhando com a gente aqui histórias, né, curiosas, interessantes, emocionantes desse que é o maior nome, na minha opinião, da música sertaneja até hoje, Tião Carreiro, que deixou um legado e, como eu falo, sempre digo, existe o antes e o depois de Tião Carreiro na música sertaneja, na música popular brasileira, mas em especial na música sertaneja. Daqui a pouquinho a gente volta e antes de encerrar o bloco, vamos colocar mais um vídeo aí, um vídeo raro do Tião Carreiro se apresentando e daqui a pouquinho a gente volta então com o segundo bloco. TV Câmara recebe aqui pela TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Vamos conferir então Tião Carreiro. Enquanto o pobre boi velho ia sendo devorado, a boiada foi nadando e saiu do outro lado. Naquelas verdes pastagens tudo estava sossegado. Disse o velho ao ponteiro: pode ficar descansado. O ponteiro revoltado disse: que barbaridade, sacrificar um boi velho pra que esta crueldade. Respondeu o boiadeiro: aprenda essa verdade, que Jesus também morreu pra salvar a humanidade.